dia, pessoal! Que bênção e alegria estarmos aqui nessa quinta-feira para juntos meditarmos na Palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós queremos refletir com vocês com a leitura de Levítico, capítulo 16. Esse texto fala sobre o dia da expiação, que nos lembra sobre o perdão dos pecados. Que assunto importante nós refletirmos sobre o fato de que, apesar de pecadores, apesar de falhos, da nossa incapacidade de vivermos uma vida perfeita por nós mesmos, o Senhor Deus nos amou, e não apenas nos amou, mas enviou o seu Filho Jesus para pagar com o seu sangue, com a sua própria vida, pelo perdão dos nossos pecados. E assim nós podemos ser reconciliados com Deus. Então, Amém. Apesar de nós estarmos lendo hoje um trecho da Lei de Moisés, em Levítico 16, nós vamos aprender aqui princípios para o nosso relacionamento pessoal com Deus. E ao final dessa leitura queremos também orar pela sua vida e pela sua família. Sim, então vamos orar para iniciar essa live. A gente sempre ora, se você é novo por aqui, pedindo que o Senhor nos dê sabedoria, discernimento, abra nossa mente para compreendermos as verdades da Palavra de Deus. Então vamos juntos. Pai, muito obrigado por esse novo dia que nós apresentamos a Ti e pedimos a Tua bênção, a Tua guarda e proteção. E nesse momento, Pai, pedimos, fale conosco, abra, Pai, o nosso entendimento, traga as revelações que o Senhor tem para cada um de nós. Eu peço sobre a minha vida, o Tiago, nossos filhos e também cada pessoa, Pai, unida aqui conosco em oração, que eles possam ler a Tua palavra e compreender aquilo que o Senhor tem específico e especial para cada um deles. Nós Te louvamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Começa dizendo assim, então, Levítico 16, o dia da expiação. O Senhor falou com Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, por haverem se aproximado do Senhor. O Senhor disse a Moisés, diga a seu irmão Arão, que não entre a toda hora no lugar santíssimo, atrás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois aparecerei na nuvem acima da tampa. Arão deverá entrar no lugar santo com um novilho como oferta pelo pecado e com um carneiro como holocausto. Ele vestirá a túnica sagrada de linho, com calções também de linho por baixo, porá o cinto de linho na cintura e também o turbante de linho. Estas vestes são sagradas, por isso ele se banhará com água antes de vesti-las. Receberá da comunidade de Israel 2 bodes como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Então, como sacerdote principal Arão, e na sequência dele os seus descendentes teriam que trazer uma vez por ano um novilho e um bode para perdão do seu próprio pecado, e do povo 2 bodes e um carneiro para holocausto, para perdão dos pecados do povo. Nós já temos visto que havia vários sacrifícios diários. Quando uma pessoa cometia um pecado contra a lei do Senhor ou contra o seu próximo, ele também precisava trazer uma oferta, e anualmente havia esse chamado dia da expiação, que é um dia tão importante para o povo de Israel, em que o sacerdote precisava primeiramente oferecer um sacrifício para pedir perdão pelos seus próprios pecados e depois também pelo pecado do povo, pelos pecados da comunidade de Israel. Nós vemos no livro de Hebreus, no Novo Testamento, que essa é a grande diferença da nova aliança que Jesus veio trazer. Ele não precisa oferecer sacrifícios pelo seu próprio pecado. Então, isso não precisa se repetir ano após ano, porque sendo um sacerdote perfeito, inocente, ele derramou do seu sangue voluntariamente para perdoar os nossos pecados, e isso uma vez por todas. Não há necessidade de outros sacrifícios, de outros esforços ou de qualquer coisa semelhante. Basta apenas nós recebermos pela fé o sacrifício de Jesus, o preço que ele pagou na cruz do Calvário. Vamos continuar a leitura com esse entendimento de que se nós somos perdoados, não é simplesmente porque Deus nos ama, porque Deus nos quer bem, existe um preço que foi pago. Sim. Seria um evangelho barato dizer, nós somos perdoados porque Deus nos amou. Parece muito simples. Sempre se lembre que se nós somos perdoados, se nós somos hoje reconciliados com Deus, é porque um altíssimo preço foi pago quando Jesus deu a sua própria vida na cruz. A Bíblia fala que Deus amou o mundo, mas também diz que ele deu o seu Filho, que morreu por nós, derramou o seu sangue na cruz do Calvário.
e por isso pela fé nós recebemos os seus benefícios, graças a Deus. Amém. Verso 6. Arão sacrificará o novilho como oferta pelo seu próprio pecado, para fazer propiciação por si mesmo e sua família. Depois pegará os 2 bodes e apresentará ao Senhor à entrada da tenda do encontro, e lançará sortes quanto aos 2 bodes, um para o Senhor e outro para Azazel. Arão trará o bode cuja sorte caiu para o Senhor e o sacrificará como oferta pelo pecado. Mas o bode, sobre qual caiu a sorte para Azazel, será apresentado vivo ao Senhor para fazer propiciação e será enviado para Azazel no deserto. Arão trará o novilho como oferta por seu próprio pecado para fazer propiciação por si mesmo e por sua família, e ele o oferecerá como um sacrifício pelo seu próprio pecado. Pegará o incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Pegará um pouco do sangue do novilho e com o dedo aspergirá a parte da frente da tampa e depois com o dedo aspergirá o sangue 7 vezes diante da tampa. Então sacrificará o bode da oferta pelo pecado, em favor do povo, e trará o sangue para trás do véu. Fará com o sangue o que fez com o sangue do novilho. Ele o aspergirá sobre a tampa na frente dela. Assim fará propiciação pelo lugar santíssimo por causa das impurezas e das rebeliões dos israelitas. Quaisquer que tenham sido seus pecados, fará o mesmo em favor da tenda do encontro, que está entre eles e no meio das suas impurezas. Ninguém estará na tenda do encontro quando Arão entrar para fazer propiciação no lugar santíssimo, até a saída dele, depois que fizer propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a Assembleia de Israel. Depois irá ao altar que está perante o Senhor e fará propiciação pelo altar. Pegará um pouco do sangue do novilho e do sangue do bode e o porá em todas as pontas do altar. Com o dedo aspergerá o sangue 7 vezes sobre o altar para purificá-lo e santificá-lo das impurezas dos israelitas. Quando Arão terminar de fazer a propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro e pelo altar, trará para a frente o bode vivo. Então colocará as 2 mãos sobre a cabeça do bode vivo e confessará todas as iniquidades e rebeliões dos israelitas, todos os seus pecados, e os porá sobre a cabeça do bode. Nós já vimos várias vezes que eles colocam a mão sobre a cabeça do bode, representando como se fosse essa transferência de culpa, de pecado sobre o bode. Em seguida, enviará o bode para o deserto aos cuidados de um homem designado para isso. O bode levará consigo todas as iniquidades deles para um lugar solitário, e o homem soltará o bode no deserto. Então, a cada ano eles faziam essa cerimônia de sacrificar os animais, de liberar esse chamado bode para Azazel. Azazel significa como aquele que é enviado, como um emissário, como se esse bode estivesse levando os pecados do povo para longe da comunidade de Israel. Isso exemplifica qualquer sistema religioso ou qualquer esforço humano para tentar resolver o problema da sua própria culpa, resolver o problema do seu próprio pecado. Será algo temporário e será algo ineficaz. O que se contrasta com o sangue de Jesus, quando pela fé nós recebemos o sacrifício de Jesus. Ele não apenas perdoa os nossos pecados, como ele retira esses pecados, nos dando a capacidade de vivermos em novidade de vida, uma vida que glorifica a Deus, que manifesta o fruto do Espírito e que nos abençoa também. Verso 23. Depois Arão entrará na tenda do encontro, tirará as vestes de linho que usou para entrar no Santo dos Santos e as deixará ali. Ele se banhará com água num lugar sagrado e vestirá as suas próprias roupas. Então sairá e sacrificará o holocausto por si mesmo e o holocausto pelo povo.
para fazer propiciação por si mesmo e pelo povo. Também queimará sobre o altar a gordura da oferta pelo pecado. E diz: aquele que soltar o bode para Azazel lavará as suas roupas e se banhará com água, depois poderá entrar no acampamento. O novilho e o bode da oferta pelo pecado, cujo sangue foi trazido ao lugar santíssimo para fazer propiciação, serão levados para fora do acampamento. O couro, a carne e o excremento deles serão queimados com fogo. Aquele que os queimar lavará as suas roupas e se banhará com água. Depois poderá entrar no acampamento. Esse é um decreto perpétuo para vocês. No 10º dia do 7º mês, vocês se humilharão ou realizarão jejum e não poderão realizar trabalho algum, nem o natural da terra, nem o estrangeiro residente, porquanto nesse dia se fará propiciação por vocês, para purificá-los. Então, perante o Senhor, vocês estarão puros de todos os seus pecados. Este lhes será um sábado de descanso quando vocês se humilharão. É um decreto perpétuo. O sacerdote que for ungido e ordenado para suceder seu pai como sumo sacerdote fará a propiciação. Porá as vestes sagradas de linho e fará propiciação pelo lugar santíssimo, pela tenda do encontro, pelo altar e por todos os sacerdotes e por todo o povo da Assembleia. Esse é um decreto perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano por todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Então, esse era um decreto anual. Nós lemos Levítico 16, um capítulo um pouco mais longo, mostrando como anualmente eles deveriam realizar essa sequência de sacrifícios e de procedimentos para que eles estivessem puros, isentos de culpa diante do Senhor. É muito interessante que o autor aos Hebreus diz que isso pode ser considerado uma celebração anual dos pecados, porque uma vez que a lei, por si mesma, não podia remover os pecados, mesmo a obediência da lei não podia remover completamente os pecados, a lei veio somente para dar nome ao pecado, para mostrar o problema da separação entre Deus e os homens, porque o homem pecou e isso fez separação entre ele e o Senhor, que é santo. Mas a palavra do Senhor diz em Levítico 3:22 que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Então, nós queremos te lembrar hoje que, independente da culpa que você sinta sobre os seus ombros, do seu passado, do seu histórico, há perdão para você. Amém. Não existe nenhuma mensagem como essa mensagem cristã de esperança, que Jesus pagou o preço da nossa reconciliação com Deus pelo seu sangue derramado. Não é simplesmente que Deus nos amou, é que Jesus pagou um alto preço com a sua própria vida, para que hoje eu e você possamos desfrutar comunhão com Deus, perdão dos pecados, de graça para nós, mas Jesus pagou um alto preço. Então receba agora essa certeza do perdão dos seus pecados, ao crer em Jesus. Receba agora a certeza da esperança de vida eterna e de boas promessas e um bom futuro que Deus tem para você e para sua família. Sim, então a justificação através de Jesus, a perdão, a renovo, novidade de vida, tudo isso nós podemos encontrar somente em Jesus. Talvez você possa dar o testemunho da sua própria vida, ou você conhece alguém que teve a vida transformada a partir do momento que ela entregou. Uma pessoa que poderia ser considerada pela sociedade que não tinha mais jeito, mas eu creio que Deus não há nada que Jesus, que a pessoa que verdadeiramente tem um encontro com Jesus, que Deus não possa transformar, renovar, dar esperança e um novo futuro, porque Deus mesmo diz em Jeremias, que nós sempre repetimos aqui, que Ele mesmo sabe os planos que Ele tem para cada um de nós. Então Deus tem planos para um futuro, para prosperar e não te causar dano. Então que Deus abençoe muito sua vida, abençoe essa quinta-feira e vamos amanhã estarmos aqui juntos, continuando
vendo, né, Levítico capítulo 17. Eu sei que para alguns talvez pareça uma leitura difícil, mas vamos ter a nossa mente que nós estamos fazendo toda essa contextualização para quando nós lemos os evangelhos, quando nós estamos vendo a realidade de quando Jesus estava na terra e nós amamos ler as histórias, os milagres, tudo aquilo que Jesus fazia. Mas tudo isso, a base de como a sociedade vivia, era o que nós estamos lendo agora. O que eles faziam naquele tempo é o que nós estamos lendo agora no Pentateuco, que é a história do povo de Israel, como esse povo foi formado, quais eram as práticas dele. Então, se nós olharmos por essa perspectiva, não pela perspectiva, o que isso tem a ver comigo hoje? Tem a ver que nós podemos compreender, e muitas dessas coisas nós vemos quão abençoados nós somos de termos essa restauração, essa justificação através de Jesus, não temos a necessidade de todos esses processos, tantas coisas, ou qualquer esforço que seja. Ou qualquer esforço que seja. Vamos orar juntos. O que o Espírito Santo está falando ao seu coração? Nós te agradecemos, Pai, pelo seu amor e pelo preço alto que Jesus pagou na cruz do Calvário, de modo que hoje nós podemos simplesmente, com humildade, abrir nossos corações e pela fé receber de tantos benefícios, de tantas promessas, de tantas bênçãos que o Senhor tem, não apenas para nós, mas também para os nossos descendentes. Obrigado por mudar a nossa história. Obrigado, Pai, por toda sorte de bênçãos espirituais com as quais o Senhor já nos abençoou em Cristo Jesus. Amém. Obrigado, Pai, por trazer cura para aqueles que precisam de uma cura hoje, renovar o ânimo e as forças. Obrigado por trazer provisão, portas abertas e o melhor que o Senhor já tem preparado para nós. Essa é a nossa expectativa. Com ações de graças, nós oramos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um abração, tenha um dia muito abençoado.